Olá, querido aluno. Vamos avançar para a próxima questão. Próxima questão na sua tela. Próxima questão na sua tela. A questão trata ainda acerca da aplicabilidade da lei penal no espaço. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas e ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. 6 anos cumpriu lá na Argentina, tráfico de drogas, ok. Processado e julgado lá, né? Condenado, cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime também foi condenado no Brasil, a pena privativa de liberdade, igual a 10 anos e 2 meses. Então, além de ter sido condenado na Argentina, e na Argentina, além dele ter sido condenado, ele cumpriu pena lá. E no Brasil? No Brasil, ele foi condenado. Aqui não está falando que ele cumpriu pena no Brasil. Mas no Brasil também ele está condenado pelo mesmo crime. E aqui no Brasil ele está condenado a cumprir uma pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. Ok, estou já construindo meu raciocínio. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderia ser maior que 4 anos e 2 meses. Questão errada. Professor, como errada, professor? Como errada? E a detração lá do artigo 8º? Ora, é só realizar a subtração, professor. Ah, é? Esse é o basicão, filho. Aqui o jogo é duro. A questão está errada. Não, agora você vai ter que fundamentar, professor. Segura. Então veja, no exterior, país X, né, que é a Argentina, coloquei a X aqui, mas é a Argentina. Não é isso? Não, colocou aqui exterior, né? Eu que coloquei, inventei a Argentina. Ah, agora vai ser a Argentina. Beleza. Jogo duro. Exterior, país X. Argentina, por exemplo. Processado, condenado e cumpriu a pena de 6 anos. Pena privativa de liberdade, 6. No Brasil, pelo mesmo crime, foi processado e condenado a pena de 10 anos e 2 meses. Então, professor, você está falando lá do artigo 8º, né, de detração penal, né, filho? Sei. Aqui comigo. Cuidado, aqui comigo. Aqui comigo, né? Cuidado. Cuidado com detração penal do artigo 8º. A detração penal do artigo 8º, o código não fala. Mas, por questão de lógica, e eu vou mostrar por quê, é aplicada a extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Tem uma situação que vai se aplicar a extraterritorialidade condicionada, mas eu vou te explicar mais à frente. A detração do artigo 8º é aplicada a extraterritorialidade incondicionada. Professor, mas o artigo 8º não fala. Mas o jogo duro vai fundamentar e vai te convencer que o artigo 8º se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Questão inteligente. Para quem joga duro. Inteligente a questão. Por quê, professor? Porque ele colocou o cálculo que você for realizar aqui, você chega ao raciocínio que a questão estaria certa. Porque realmente ele teria que cumprir com a aplicação do 8º 4 anos e 2 meses no Brasil. Mas você joga duro, você faz o adelante concurso. Você saiu do básico. Você agora está fazendo um curso que respeita o seu investimento. Você está fazendo um curso que você está crescendo, um curso em exercícios. Não é um teórico, porque o teórico é um jogo mais duro ainda. Feito com amor, com carinho, com dedicação. O básico você já sabe. Agora, o jogo duro aqui, que é o complexo, onde o examinador pode te pegar, a gente estuda junto. Beleza? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então se liga. Por quê? Olha só. Eu falei que o artigo 8º se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Ok? Ok. Beleza. Qual é o delito aqui? Tráfico internacional de drogas. Ok. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um delito abarcado pela extraterritorialidade
condicionada ou condicionada? E aí? Vamos analisar. Artigo 7º, inciso 1. Aqui eu tenho os casos de extraterritorialidade incondicionada. Os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, os crimes contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, território, município, de empresa, apoio, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui eu tenho o princípio real da defesa da proteção, aqui também o princípio real da defesa da proteção. Os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, princípio real da defesa da proteção. Os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, alguns entendem que seria aqui o princípio do domicílio, você tem alguma discussão aqui. Aí eu te pergunto, tem tráfico de drogas aqui, guerreiro? Tem. Professor, não estou encontrando. Ora, se tráfico de drogas não está aqui na extraterritorialidade é porque tráfico de droga é abarcado pela extraterritorialidade condicionada. Mas para aplicar a pena, nos casos de extraterritorialidade condicionada, eu tenho que me ligar nas condições. Vamos analisar as condições. Tráfico de drogas é extraterritorialidade condicionada. Vamos analisar as condições. Aí ele menciona aqui, artigo 7º, parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Então, professor, é só ele entrar no território nacional. Ok, uma condição objetiva de procedibilidade. Mas não é só isso. Seu fato punível também no país em que foi praticado. Professor, tráfico de drogas na Argentina, aqui no Brasil também. Ok, mais uma condição aqui. Objetiva de punibilidade. Ok. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Professor, é possível a extradição no caso de tráfico. Ok. Condição objetiva de punibilidade. Agora eu te pego. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena aqui comigo. Ele não pode ter cumprido a pena lá. Professor, ele cumpriu a pena. Se ele cumpriu a pena lá e é um caso de extraterritorialidade condicionada, não há que se falar em aplicação do artigo 8º. Deu para entender? Não se aplica o artigo 8º. Porque é um caso de extraterritorialidade condicionada. E uma das condições é o agente não ter cumprido a pena, ele cumpriu. Então não há que se falar em aplicação da lei brasileira. O examinador jogou um contexto em que, se você realizar o cálculo, você acaba chegando na afirmação do examinador, você marca como correto, que você vai jogar o artigo 8º, vai ganhar no meio da cabeça, vai agir como um basicão. Agora, se você utiliza a faixa preta, além de entender que não se aplica a detração do artigo 8º, você fundamenta por que não se aplica. Deu para entender? O artigo 8º nada não menciona, mas diante de uma interpretação sistemática, você chega a essa conclusão. Direito penal é um sistema. Artigo 7º, inciso 2, que trata da extraterritorialidade, as condições da extraterritorialidade, para aplicabilidade da lei, no caso de extraterritorialidade condicionada, menciona que o agente não pode ter cumprido a pena no estrangeiro. Deu para entender? Vem comigo na telona. Então, questão inteligente, né? Tá. Agora, para título de conhecimento, as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo não se aplica à extraterritorialidade, seja condicionada ou incondicionada. Beleza? Não há que se falar em aplicar. Até a própria lei de contravenções penais menciona lá que não há que se falar em aplicação da extraterritorialidade. Então, ainda que seja uma contravenção que se adequa a um caso de extraterritorialidade incondicionada, não teria aqui a aplicação da lei brasileira. Ou seja, contravenções penais praticadas fora do território brasileiro não se aplica a lei penal brasileira, ainda que seja um contexto de extraterritorialidade condicionada ou incondicionada. Beleza? Tranquilo? Ok. Beleza. Vamos então para a questão número 14. Professor, mas volta aí, porque não vou deixar você escapar. Volta aqui comigo. Não, professor, você não vai escapar não, porque você falou que tem um caso que eu poderia aplicar a detração, mesmo num caso de extraterritorialidade condicionada. Eu falo, ok. 6 anos que ele tinha que cumprir lá, né? A questão aqui, ó.
Volta aqui na questão. Menciona aqui. 6 anos. Não é isso? Pelo menos também foi tráfico de drogas. 6 anos. Rapaz, eu tenho que te falar o seguinte. Ele cumpriu 4 e fugiu. Cumpriu 4 e fugiu. Aqui comigo. Ele cumpriu 4 anos e fugiu. Se ele fugiu, ele não cumpriu a pena. Ele não cumpriu. Aí, vou de detração nele. Aí ele poderá ele ser submetido à lei penal brasileira. Beleza? Que ele não cumpriu. O requisito é ter cumprido. Professor, cumpriu parcialmente, mas não cumpriu a pena total. Sacou? Então, numa questão de fuga, a possibilidade da aplicação do artigo 8º, ainda que a extraterritorialidade seja condicionada, né? Essa é a pegada, né? Agressiva. Vem comigo na questão de número 14 agora, vamos avançar. Vamos avançar. Isso, é questão linda essa questão. Parabéns aí a banca, né? Foi o CESP que elaborou essa questão, muito inteligente. Eu vi diversos professores, quando da elaboração dessa questão aí, entrando com recurso. Querendo aplicar o artigo 8º aí, sabe como é, né? Aquelas figuras lá que se acham. Meu Deus do céu, vamos seguir. Essa questãozinha de delegado de polícia, questão número 14. Questão inteligente também. Em relação ao lugar do crime, pode-se afirmar que nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Questão correta. Questão correta. A questão aqui comigo, ela trabalha, né, com essa concepção de lugar do crime. É muito importante essa temática, porque em face da soberania de cada estado, a doutrina ela busca desenvolver diversas teorias para identificar o local do crime. Deu para entender? Então, veja, a soberania de cada estado impõe isso. Né? Cada país adota a sua teoria em relação ao lugar do crime. Deu para entender isso? Será que, em relação aos crimes conexos, eu aplico a teoria da ubiquidade? E a teoria da ubiquidade, ela se divide em teoria da ubiquidade limitada e teoria da ubiquidade pura. O professor não conhecia essa divisão aqui no Adelante. E você vai verificar que você poderia errar uma questão dessa na prova, diante dessas duas terminologias. Tá. Crime conexo. É um crime que mantém uma dependência, um caráter acessório com outro crime, chamado de crime principal. O furto em relação à receptação. A receptação é um crime acessório em relação ao furto, que eu vou chamar também de crime parasitário. Há uma conexão, porque a receptação depende da ocorrência de um crime. Pode ter sido furto ou não. Aqui eu estou dando exemplo do furto de um veículo. Deu para entender isso? A pergunta que se faz é o seguinte: eu tenho um veículo que foi furtado na Argentina. A receptação ocorreu no Brasil. O Brasil, ele vai processar e julgar a receptação e o furto, considerando que há uma conexão entre esses crimes? É a pergunta que se faz. Não há que se falar em aplicação da teoria da ubiquidade em relação aos crimes conexos. A Argentina vai processar e julgar o furto, e o Brasil processar e julgar a receptação. O fato de haver uma conexão entre esses dois delitos não dá uma legitimidade à jurisdição brasileira para processar e julgar o delito antecedente. No caso aqui nós temos o furto. Deu para entender? Por isso que a questão está errada, né? Por isso que a questão está correta. Por isso que a questão está correta.
Beleza? Vem aqui comigo na tela, né? Vem aqui de número 14 e eu dei a questão como correta, porque ela menciona, em relação ao lugar do crime, pode-se afirmar que nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido. Questão correta, né? Questão correta. Ah, sim, professor, vai para a próxima questão? Nunca! Aqui é o Adelante Concurso. Eu vou mergulhar. É, porque tem informações importantes aqui. Eu vou mergulhar. O CESP aqui no caso, que é a banca, que elaborou essa questão, não levantou a bola? Levantou. Agora eu vou trabalhar a bola. Deu para entender? Eu sou jogador. Fazendo embaixadinhas e tal. Vem comigo porque quando eu trato de lugar do crime, olha só informações importantes que você não visualiza em qualquer manual, mas aqui no Adelante você visualiza. Em relação ao lugar do crime, eu tenho diversas teorias. Eu tenho a teoria da atividade, também chamada de teoria da ação. Ou, como menciona a Hungria, teoria da residência. Professor, esse nome? Hungria. Hungria entendendo, aqui Hungria, né? Aqui o Adelante tem Hungria. Hungria entendendo que a teoria da atividade, ou a teoria da, também chamada de ação, e ele cita, na verdade, juristas estrangeiros, né? Que também denominam essa teoria de teoria da residência. Por quê? Porque geralmente o agente ele pratica a ação quando menciona a residência, é no seu país, né? Deu para entender? Então seria uma teoria da residência, local da ação, ou seja, um local onde ele reside e tal. Teoria da residência, né? É covardia, né? Prova oral. O candidato, qual é a inteligência? É covardia, faz isso não, examinador. Qual é a inteligência em relação ao lugar do crime da teoria da residência? Covardia, né? Faz isso não, examinador. Agora não faz. Agora, se você, examinador, pensar em fazer e encontrar um aluno Adelante na sua frente, ele vai ser agressivo. Porque ele vai falar que a teoria da residência também é chamada de teoria da atividade, teoria da ação. E ele vai falar, Hungria que trabalha na sua obra, essa denominação, menciona na sua obra, olha, também é chamada de teoria da residência, poucos manuais. Eu nunca vi isso, professor, mas no Adelante, né? Aí o examinador, opa, mas você estuda onde? Eu estudo lá com o Zuc, a equipe do Adelante. Um tal de jogo duro, né? Pegada lá é diferenciada, né, examinador? Não brinca não. Tá. Vem comigo então. Então, olha, se liga aqui na tela. Teoria da atividade, da ação ou da residência. Tá? Nelson Hungria aqui citando residência, fazendo alusão a alguns juristas estrangeiros. Ele faz essa citação na obra dele. Considera lugar do crime local da ação ou omissão delituosa. Isso é muito interessante porque pela teoria da atividade, a teoria da atividade, ela considera lugar do crime local da ação ou omissão delituosa, desprezando onde houve a ocorrência do resultado finalístico da conduta típica. Então, onde ocorreu o resultado não é considerado lugar do crime. Eu tenho a teoria do resultado, também denominada do evento ou do efeito. Considera lugar do crime onde ocorreu o resultado danoso. Ou seja, onde o crime foi consumado. A teoria do resultado, do evento ou do efeito despreza ou não se importa com o local da ação ou o local da intenção do sujeito. Eu tenho uma outra teoria, e essa teoria é importante porque ela fundamenta a teoria, ela também é abarcada pela teoria que é aplicada aqui no Brasil, que é a teoria do efeito intermediário. Ela é abarcada por uma outra teoria que é aplicada aqui no Brasil, que é a teoria da ubiquidade pura. Calma que eu vou explicar. Teoria do efeito intermediário. Lugar do crime é aquele em que a energia movimentada pela atuação do agente alcança a vítima ou o objeto. Professor, joga na Zuc didática aqui comigo. O lugar do crime será o local onde a vítima foi atingida. Deu para entender? Professor, não entendi não. Tício realizou um disparo de arma de fogo. Ok. A vítima foi atingida na Argentina. Ok, lugar do crime
será argentino. Ah, professor, e o local onde ele realizou a ação? Não é considerado lugar do crime. Entenderam? É a teoria do efeito intermediário. Considera lugar do crime onde a vítima foi atingida, onde o objeto foi atingido. Alguns autores, de forma... não vou falar técnica não, porque são autores, sabe? Não posso. Mas menciona, o local onde o bem jurídico foi atingido. Não, há uma diferença, né? Entre o objeto material do crime e bem jurídico. Bem jurídico, por exemplo, patrimônio é o bem jurídico, tutelado. E o objeto material, o furto, que é subtraído. Deu para entender? Então, aonde o objeto foi atingido, não o bem jurídico, na minha humildade. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na telona? Então, tá. Teoria do efeito intermediário. E aí, se liga! Teoria da ubiquidade limitada. Cuidado com a teoria da ubiquidade limitada. A teoria da ubiquidade limitada é a teoria que entende que o lugar do crime é o local da ação, ou seja, reúne a teoria da atividade, bem como o local do resultado. A teoria da ubiquidade limitada reúne a teoria da atividade, que é o local onde ocorreu a ação, bem como o local onde ocorreu a consumação. Então reúne a teoria da atividade com a teoria do resultado, sendo considerado lugar do crime tanto o local da conduta delituosa como o local da produção do resultado. Aí vem importante, desprezando o local onde a vítima ou objeto foi atingido. Professor, me dá um exemplo. Aqui, ó. Estou no Brasil, realizando disparo de arma de fogo, tá? Não, vamos colocar aí, país A, B e C. Isso. País A, realizando disparo de arma de fogo. São países que mantêm ali uma fronteira, né? Um com o outro ali. Próxima, né? Tem um setor de fronteira já. Aí a realizando disparo de arma de fogo do país A. A vítima foi atingida no país B, mas a vítima morreu no país C. O lugar do crime será onde eu realizei a ação ou onde a vítima morreu. E eu vou desprezar o lugar onde a vítima foi atingida. Deu pra ver? Atirei no país A, a vítima foi atingida no país B, aí foi, né? Ali, alvejada, acabou morrendo no país C. Eu só vou considerar o lugar do crime no país A e no país C. No país B onde ela foi atingida, não. Beleza? Disparo no país A vítima foi atingida no país B e morreu no país C. Pela teoria da ubiquidade limitada, o país B onde a vítima foi atingida não é considerado lugar do crime. Essa foi a teoria adotada pelo Brasil? Segundo Hungria, Luiz Regis Prado, Bittencourt, Damásio. Essa não foi a teoria adotada pelo Brasil. Aí tá lá nas questões de prova. Lugar do crime, aí você já tem estudou no basicão, teoria da ubiquidade, beleza. Aí chegou lá, tá. Teoria da ubiquidade pura, teoria da ubiquidade limitada. Eu falei, caramba, como assim? Essa divisão não foi agressivo. Tá entendendo? Aí tava. E agora? Vou jogar aqui na limitada. Já errou. Vem comigo na telona, filho. Vem comigo na telona. Então se liga, né? Essa aqui ela desconsidera o local onde o bem jurídico foi atingido. A teoria da ubiquidade limitada, tá? Essa aqui não foi adotada pelo Código Penal, ok? Tá, eu tenho a teoria da intenção, onde o lugar do delito é aquele que de acordo né, com a intenção do agente, ou seja, o agente queria que o local fosse um determinado país, essa era a intenção. Mas essa teoria da intenção aqui, ela sofre críticas. Por quê? Porque ela não consegue ser aplicada aos crimes culposos. Porque o local da intenção do crime culposo eu não tenho a intenção, né, de se chegar a um resultado. Bem como nos crimes preter-dolosos. Eu tenho a outra teoria, agressivo, professor. A teoria da longa mão ou da ação à distância, que considera lugar do crime onde foi verificado o ato executivo, ou o local onde a vítima ou o objeto foi atingido. Ela combina a teoria da atividade com a teoria do efeito intermediário e deixa de fora a teoria do resultado ou evento. Para essa teoria, se o agente realizou disparo de arma de fogo no país A,
a vítima foi atingida no país B e morreu no país C, lugar do crime, eu vou considerar o país A bem como o país B e não o país C. Porque o país C é onde ocorreu o resultado e essa teoria aqui, ó, ela não abarca o local do resultado. A teoria da sua prova, não grita, professor, eu grito, porque a teoria da sua prova é a teoria da ambiguidade pura, também chamada de mista unitária. Lugar do crime é o local da ação, teoria da atividade, né? Ação ou omissão. Local do resultado, teoria do resultado do evento. Ou ainda, o local onde a vítima ou o bem jurídico foi atingido, teoria do efeito intermediário. Então, essa teoria, segundo os professores citados, essa que foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Entendeu? Então aqui comigo. Apareceu na sua prova. Teoria da ubiquidade. Aí tá lá. Tem essas outras teorias aqui que você já jogou duro, né? Já tá ligado. Teoria do efeito intermediário, já estudei lá na Adelante. Tô ligado na teoria da intenção, na teoria da longa mão ou da ação à distância, né? Eu não sabia, eu não conhecia essas teorias, mas o professor jogou duro e eu fui pesquisar, né? Porque lá ele dá um norte, né? Ele não vai fazer a prova, veja, ele dá um norte para eu não ficar aqui voando, estudar, né? Me preparar para a prova. E aqui, né, olha só, teoria da ambiguidade limitada, teoria da ambiguidade pura. Eu vou aqui na pura. Por quê? Porque a pura, ela tanto vai considerar o lugar do crime o local da ação, ela tanto vai considerar o lugar do crime o local onde a vítima foi atingida, que aí é a teoria do efeito intermediário, o local da ação, teoria da atividade, bem como ela vai considerar lugar do crime o local onde ocorreu a consumação, teoria do evento do resultado. Ela então abarca essas três teorias. Olha aí e tal. É o que menciona lá o artigo 6º. Tá ligado? Então vem comigo aqui na tela. Então é importante quando a gente trata aí de lugar do crime, né? O Código Penal adotou a teoria da ambiguidade pura. Pura. Ok? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A vítima foi atingida em determinado país. O resultado era para se produzir naquele local. Mas a vítima acabou morrendo em outro. Mas ainda assim será considerado o lugar do crime. Beleza? E é bom que aqui abarca os crimes tentados. Tá? Crimes à distância. Teoria da ambiguidade aplicada aos crimes à distância. E aqui eu vou dar um exemplo. Atos executórios no Brasil e consumação na Argentina. Ou atos executórios na Argentina, consumação no Brasil. Aqui, claro, se você analisar, professor, mas aí a teoria da ambiguidade é limitada. Não. É porque a teoria da teoria da ubiquidade pura, ela também pega esse contexto da limitada e dá mais um plus. Por quê? Porque ela inclui o local onde a vítima foi atingida ou o objeto foi atingido. Ela inclui a teoria do efeito intermediário. Tá? Aqui eu só dei um exemplo só para você se ligar. Beleza? Então, ó, Hungria, Bittencourt, Luiz Reis Prado, enfim... mencionam que a teoria adotada é a teoria da ambiguidade pura. O local da ação ou omissão do resultado, ou ainda o local onde a vítima ou objeto foi atingido. Ok? Teoria da ubiquidade não se aplica aos crimes conexos. E a gente já analisou aqui furto e receptação. Furto será processado e julgado na Argentina e receptação no Brasil. Tá, mais informações importantes aqui antes mesmo de avançar para a próxima questão, porque aqui o jogo é duro demais. E aqui eu dei o exemplo, né? Teoria da ubiquidade limitada versus teoria da ubiquidade pura. País A, atos executórios. País B, a vítima é atingida, o objeto foi atingido. País C, local do resultado. Essa teoria aqui, ó, a pura, abarca esses três contextos aqui. Beleza? Agora, se eu for trabalhar com a limitada só vai trabalhar com atos executórios, local da ação, e aqui o local do resultado. A limitada, ela não abarca o local onde a vítima foi atingida, ou o objeto foi atingido, que aí é o que eu falava com vocês. Aqui eu tenho a teoria do efeito intermediário. A teoria do efeito intermediário, ela é abarcada pela teoria da ubiquidade pura. A teoria da ubiquidade pura abarca a teoria da atividade, a teoria do efeito intermediário e a teoria do resultado do evento. Beleza? E aí eu ainda coloquei, eu sou muito bom, né? Aqui, ó, teoria limitada da ubiquidade. Apenas o país A, local da ação, e o país B. B, não, aqui o país C. Já corrige aí. País C.
né, que é o local do resultado, serão considerados o lugar do crime. Pela teoria pura da ubiquidade, tá? Pela teoria pura da ubiquidade, lugar do crime será considerado local da ação, local onde a vítima foi atingida, o objeto foi atingido, e o local da consumação, local da consumação, tá? Do resultado. Então, a combinação das teorias da ação, do efeito intermediário e do resultado. É a teoria adotada pelo artigo 6º, segundo Hungria, Bittencourt, Luiz Regis Prado e outros. Beleza? Tranquilo? A gente, então, avança ou tem mais informações importantes? Ah, claro, tem informações importantes aqui. Olha, o professor Damásio, ele aponta aqui que nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito. É aquela questão que a gente já abordou aqui. No crime permanente, no crime continuado, será aplicada a lei nacional? Veja bem, quando um dos fatos constitutivos tenha sido praticado em nosso território. Porque na doutrina jurídica, em qualquer dessas fases criminosas, trata-se de delito unitário. Então, se eu tenho um crime continuado, ainda que outras fases do crime tenham ocorrido na Argentina, mas eu tenho uma fase que ocorreu no Brasil, então aplica-se a teoria da ubiquidade. Beleza? Pura, né? Pura. Agora você sabe que é pura. E nos crimes complexos? Também se aplica a teoria da ubiquidade. Agora veja, ainda que o crime meio tenha ocorrido na Argentina, extorsão mediante sequestro. O sequestro ocorreu na Argentina e a extorsão no Brasil. O agente vai responder por extorsão mediante sequestro aqui no Brasil. Tá? Então veja, os crimes complexos reconfigurados quando um único tipo ocorre a fusão de dois ou mais tipos penais. Portanto, aplica-se a lei brasileira, mesmo que um só delito, né, que é um delito meio, tenha ocorrido em território brasileiro, ou o delito meio ocorreu em território estrangeiro, né? Também pode ter esse raciocínio. Então vamos supor, aqui tá até invertido, né? Então, sequestrou no Brasil e a extorsão foi praticada na Argentina. Vai se aplicar a lei brasileira, beleza? Os crimes complexos, extorsão mediante sequestro seria um exemplo aí. Tá. Ainda o Damásio ainda apontando que nos crimes habituais, o lugar do crime é o local, né, de qualquer das condutas que pertencem ao tipo, pois este serve de liame entre os diversos atos. Tá? E em relação ao concurso de pessoas, o lugar do crime é tanto os atos de participação quanto da produção do resultado. Beleza? Tranquilo? Questão de número 15, né? Mas antes de ir para a questão de número 15, eu tenho que jogar duro demais, porque agora já falei do lugar do crime, eu vou fechar com o tempo do crime. Tá? Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então será considerado o lugar do crime. O lugar do crime. Será considerado tempo do crime. Então volta. Agora eu vou abordar aqui tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui nós temos momento da ação, é o momento da prática dos atos executórios. Agora chama sua atenção a teoria da atividade em relação ao ato infracional. Fica ligado que o Brasil adotou o critério cronológico em relação à imputabilidade. Professor, aqui comigo, eu falei imputabilidade, eu não falei inimputabilidade. Inimputabilidade, o critério é o biopsicológico. Em relação aos menores de 18 anos, eu tenho um critério biológico, mas a regra é o biopsicológico. Agora, quando eu falo de imputabilidade, o critério é cronológico. Considera-se imputável a partir de 0 horas que a pessoa completa 18 anos. Ainda que ela tenha nascido há 18 anos atrás, às 15 horas da tarde. Deu para entender? Se praticou um crime 18 anos depois, né, já posso considerar 18, 10 horas da manhã, já é considerado imputável. O critério aí é o cronológico. Deu para entender? Então não há que se falar, esperar completar. Só completa 18 anos às 15 horas. Então se ele cometeu um homicídio no dia do aniversário, às 10 horas da manhã, não é considerado imputável. Tá errado. Não é errado não, né? Tem uma corrente que entende que seria. Mas a doutrina majoritária entende que o critério foi adotado, foi o critério cronológico.
Beleza? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Agora, essa presunção de imputabilidade é uma presunção o quê, professor? Relativa. Por quê? Porque o agente pode provar em juízo que ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou agir de acordo com esse entendimento. Ele pode provar que no momento do crime, em decorrência de uma patologia, ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E aqui eu coloco, não faça uma confusão com o critério adotado para determinar a imputabilidade. Para o critério adotado para determinar a inimputabilidade. A inimputabilidade, critério biológico. E como exceção, nós temos o critério é o biopsicológico, tá? É o biopsicológico. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, a exceção. A exceção biológico como exceção, os menores, né? Menores de 18 anos. Coloca aí no seu material para não... Olha, né? Então aqui, ó, é o biopsicológico. Essa canetinha tá ruim. Biopsicológico, dá para vocês entenderem aí. Biopsicológico, beleza? Isso. Não tá ruim, não tá indo. Biopsicológico aqui, beleza? Joga duro aí. E aqui, ó, biológico é exceção de menores de 18 anos. Acerta aí para não ter aí informação errada. Beleza. Só lembrar aqui, tá? Na hora da prova, lugar do crime, teoria da ubiquidade, mas a ubiquidade ali pura, tá? E tempo do crime, atividade. Então, ó, macete aqui, luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Professor Macete, aqui comigo. Não, mas eu ensino macete depois que eu abordei toda a teoria, depois que eu joguei duro na teoria. É diferente de quem só vem no macete. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Vamos para a próxima questão. Porra, não, filho, tem outras teorias aí. E a teoria da intenção? E a teoria do efeito intermediário? Não fala, não joga pesado. Deu para entender? Então vem comigo aqui na telona. E agora sim, eu avanço, tá? Então aqui já esclarecemos, né? O critério é o biopsicológico e como exceção o critério biológico em relação aos menores de 18 anos. Tá, avançamos então para a questão de número 15. Vamos avançar aqui para a questão de número 15. Será que eu vou quebrar seu galho? Não, vou quebrar seu galho não. Acho que eu vou quebrar. Não, beleza, vou quebrar porque eu vou ter que dar uma mergulhada boa aqui nessa questão. Eu vou te dar um intervalo mais cedo agora, beleza? Vai lá, vai dar uma descansada e a gente volta aqui para resolver essa questão de número 15.